está no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia, São Paulo, capital. Nós estamos localizados na rua Comendador Elias Azur, número 86. Hoje, o nosso programa do Pôr do Sol, que logo estará se iniciando, 2025. Estamos nesse mês de janeiro, em recesso de férias, mas o nosso chat estará ao vivo e todos nós estaremos lá para compartilhar com vocês os pedidos, os agradecimentos e orando juntos. Contamos com vocês durante esse mês de janeiro assistindo ao nosso programa do Pôr do Sol. Não se esqueça de curtir, compartilhar, inscrever-se no nosso canal IASD Santo Amaro. E não se esqueça também que se você compartilhar ou se você curtir os nossos vídeos, nossos cultos, eles serão colocados com mais frequência no YouTube, para mais pessoas poderem estar conhecendo o nosso Deus. Nossos cultos são realizados todos os sábados às 9h30 da manhã, domingo às 10 horas, às quartas-feiras às 20 horas, na sexta-feira o nosso culto de pôr do sol às 18h30. E então, se você puder, compartilha com outras pessoas, com outros grupos da sua igreja, para que mais pessoas possam receber esse conteúdo. Em especial, tem o QR Code aí na tela aí do seu celular. É só você clicar o seu leitor de QR Code e você vai ser direcionado ao grupo de oração do Pôr do Sol. Ali você pode colocar seus pedidos, pode fazer alguma pergunta, o que você quiser a respeito da nossa religião, né? Recebi uma mensagem no WhatsApp de um primo nosso que mora em Blumenau, o Dr. Bica, sempre está em contato conosco aí assistindo nossos cultos. Ele pediu oração pelo irmão dele, que mora no Rio de Janeiro, o Elides. Então, quem puder, ore em favor desse nosso irmão, que está acamado, está infelizmente desenganado, mas enquanto está respirando, para Deus tem uma chance de haver algum milagre, né? Então, que nós possamos orar por ele, pelo restabelecimento dele, se assim for da vontade de Deus. Tá? Nós desejamos, o Gabrielzinho não está aqui hoje, né? Mas está o Murilo. Nós desejamos a todos um feliz sábado, um feliz ano novo, 2026, e um coraçãozinho aí para todo mundo. O Gabriel não está, mas a gente manda um coraçãozinho aí para todo mundo. He became sin who knew no sin, that we might become his righteousness. He humbled himself and carried the cross. Love so amazing, love so amazing. Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all. His body the bread, his blood the wine, broken and poured out, all for love. The whole earth trembled
Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all, Jesus Messiah, Lord of estaremos num lindo lugar, com jardins e um rio de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos, a eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do céu o verei, correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno o conflito encerrar está. Em teus braços achei meu lugar, pra sempre irei te adorar. Digno. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos, a eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do céu verei, correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti.
Oremos. Querido e amantíssimo Deus e Pai, muito obrigada pelo sábado, esse dia maravilhoso que o Senhor reservou para nós. Obrigada porque estamos aqui entre amigos e irmãos e que o Senhor possa estar visitando neste momento cada lar, Senhor. Que Jesus seja um hóspede muito bem-vindo e que possamos juntos receber esse dia especial. Fica conosco com o restante desta programação, é o que lhe rogamos no doce nome de Jesus. Amém. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Resgatando eu perdido, o indigno pecador. Resgatando-me agora eu sinto enfim. Seu amor imenso por mim morreu na cruz. E o perdão dos meus pecados outornou. Sua luz, aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo desejo aqui viver e com ele sempre estar em comunhão, servindo fielmente, seguindo seu querer, com a Cristo consagrar meu coração. Sua graça sempre confiarei. Já chegando o dia, a Bíblia assim diz, em que Cristo a este mundo voltará. Homem tão alegre, que dia mais feliz, sem dias sem Deus então será. Assim como ele sempre no céu habitará, seu rosto então verei, estarei para sempre junto ao Salvador. Nós gostaríamos de desejar um feliz sábado especial para os nossos amigos do Rio do Sul que estamos acompanhando a Sonora Music. Um beijo para vocês. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim.
compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Minhas lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti.
queria orar por você. Foram muitos dos pedidos, acho que eles vão acertando, né? Foram muitos compartilhamentos aqui de ideias. E na hora aqui de orar por você, eu me lembrei de um texto bíblico que pode nos ajudar a motivar a nossa oração hoje. Está em Jeremias, no capítulo 29, no verso 11. Quando Jeremias envia uma carta para Jerusalém, na época em que o povo estava cativo em Babilônia e completamente desesperançado, mais ou menos como a nossa realidade, que estamos muito com vontade de chegar logo na Canaã celestial. Então, nessa carta que Jeremias envia, tem uma frase de Deus para essas pessoas, e é meio que a frase de Deus que eu quero que você compreenda como se fosse para você hoje. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Eu tenho plena convicção de que o Deus que escreveu nesta carta para este povo quer dizer a mesma coisa para você hoje. Os planos de Deus para você são de paz e prosperidade, salvação. No fim, Deus quer te dar esperança em meio a um cativeiro de problemas, pecado e tudo mais de ruim que tem te assolado. Com certeza, tem muitos pedidos que não foram compartilhados, mas eu sei que a Kathleen, por exemplo, sobrinha da Rose, que está lutando na UTI, mas tem melhorado por causa das orações, vai ser abençoada agora por essa oração. Eu tenho convicção de que não importa qual seja a sua luta, o plano de Deus para você não é que você esteja em luta agora, mas que você esteja em vitória, que você esteja completamente nos braços dele. E assim, através da oração, ao pedirmos, seremos atendidos, porque Deus é Deus de misericórdia, Deus de salvação, Deus de bondade e de perdão, e agora Ele está disponível para você. Convido para que você esteja agora concentrado nessa oração. Nós costumamos fechar os olhos e dedicarmos esse momento a completamente se esquecer do resto e se conectar completamente com o Salvador. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado. Obrigado porque todas essas pessoas que estão aqui na igreja de Santo Amaro e que estão nos assistindo pela internet, participando, interagindo conosco, estão agora envolvidas neste tempo com o Senhor. As promessas que acabei de ler são de salvação. O Senhor tem planos para nós de esperança. O Senhor tem planos de bondade e misericórdia. Agora eu suplico e intercedo por cada uma dessas pessoas, por cada lar que está conectado conosco hoje, que o Senhor envie o teu Santo Espírito e que lá haja salvação, haja bênção, hajam milagres, que lá esteja o teu Espírito levando cura física, emocional, espiritual. Não sei o tamanho das lutas, mas sei aonde encontrar a solução, e a solução está em ti, no teu poder e na tua palavra. Senhor, que agora, ao nos despedirmos de ti, ao encerrarmos essa oração, que o nosso espírito esteja tranquilo, que nós tenhamos sentido que o Senhor nos ouviu e tirou dos nossos ombros esse peso enorme da quantidade de lutas que temos passado no nosso dia a dia. Que tenhamos a plena certeza e convicção de que o Senhor nos ouviu, o Senhor nos atendeu e o Senhor nos deu salvação nesse instante. É isso que nós te pedimos e muito mais agradecemos, por amor e em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
Esta é apenas mais uma canção que você irá ouvir. Quem sabe alguma pregação vai chorar ou sorrir. Mas essa emoção que existe aqui quase sempre é vã, pois fora desta comunhão ninguém mais irá sentir. O Evangelho foi feito para repartir, não se guarda, se vive. Você veio devolver, libertar. Quem quer ser luz, não dizem, vai amar. Além das portas há uma multidão que precisa sentir O amor real transformador que pregamos aqui. Se não houver a chance de falar de amor sem fingir, receba o outro sem julgar, pois o amor se dá sem medir. O Evangelho foi feito pra nos unir. Quem se entrega é livre.
ti é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Mais uma vez, um feliz sábado a todos vocês que estão conectados, interagindo. É muito bom estar entre amigos. Quero agradecer aqui ao pastor Mauro, pastor dessa igreja, por essa oportunidade de retornar aqui, encontrar pessoas queridas, a família Becker, os demais que estão aqui conosco à frente, e a você que está conectado nos assistindo. O tema dessa noite é meu pastor. E quando nós ouvimos esta frase, o meu pastor, isso nos remete ao Salmo, um dos salmos mais importantes, e digo por mim, imagino que para você também, o Salmo 23. O primeiro verso do Salmo 23 já traz essa máxima, essa verdade: o meu pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só esse verso já podemos entender onde Davi queria chegar e apresentar esse Deus poderoso que abrange, pelo menos nesse verso, duas partes importantes da nossa vida. Para você ter uma ideia, o Salmo 23, Davi vai usar 105 palavras para explicar justamente a primeira parte do Salmo 23, ou o primeiro verso do Salmo 23. Davi ele vai usar 105 palavras para descrever para ele, Davi, a importância de Deus. E é bem verdade que Davi escreve o Salmo 23 para ressaltar a importância também de confiarmos em todos os momentos nesse Deus que supre, que cuida, que está ao nosso lado, que se preocupa, que quer o nosso melhor, que está mesmo assim ao nosso lado quando estamos passando por dificuldades, pelo vale da sombra e da morte. Se você tem alguma dúvida a respeito de Deus, é só você ler os primeiros versos do Salmo 23, inclusive o verso 1, que fala sobre o meu pastor, o nosso pastor. Davi ele vai usar, no início do Salmo 23, o primeiro verso, ele vai usar um termo a respeito de Deus, muito conhecido para aqueles que estudam a palavra de Deus. Ele vai usar Iavé. Iavé é o meu pastor e nada me faltará. Eu fiquei pensando das possibilidades que Davi poderia usar para introduzir esse Salmo 23 e falar do pastor que cuida, do bom pastor, do nosso pastor. Ele poderia usar outros termos que iam referenciar esse Deus. Ele poderia usar, por exemplo, Deus é o nosso Pai amoroso, o Deus eterno, o Deus fiel, mas ele usa justamente Iavé. E aí você pode fazer uma
uma junção, uma alusão ao que Moisés passou lá na sarça ardente, quando Deus o convoca para libertar o seu povo. E ele vai dialogar com Deus, Moisés, e vai dizer: mas Senhor, como você será apresentado, conhecido? E Deus vai dizer o seguinte: eu sou o que sou, ponto final. Eu sou o que sou. E aí eu fico pensando sobre esse Deus que é todo-poderoso. Eu fico pensando nesse Deus que é o nosso pastor, que nos acolhe. E eu entendo um pouquinho a escolha magistral de Davi, quando ele usa Iavé é o meu pastor. Você deve, na sua rotina de vida, entre o seu círculo de amigos, seu círculo familiar, de trabalho, você deve ser conhecido por algumas qualidades que você apresenta. Você deve ser conhecido não somente pelo seu nome, mas por aquilo que você desenvolve em sua vida profissional, pela sua postura, talvez, no grupo de amigos, pela sua postura amorável, imagino, em sua família. E as pessoas vão usando alguns adjetivos. No meu caso, as pessoas me conhecem como pastor, as pessoas me conhecem como pregador, como instrutor bíblico, e assim vai. São questões que envolvem o meu sacerdócio, a minha função eclesiástica, ministerial. Mas eu sou o Anselmo Masson Júnior. Esse é o meu nome. Quando Davi insere o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele vai usar Iavé. E quando você estuda sobre esse Deus amorável, o nosso pastor, você percebe pelo menos, de tantas características a respeito do nosso Deus, pelo menos 3 que eu quero citar aqui, desses poucos minutos que temos para essa reflexão. O nosso Deus, ele é um Deus incansável. O nosso Deus, que é o nosso supremo pastor, que é o nosso pastor, ele é ingovernável. O nosso Deus, ele é incausado. Eu estava lendo um livro há um tempo atrás, e o autor usa esse termo para descrever Deus: amorável, incausado e ingovernável. Imutável também, nós poderíamos colocar um quarto ponto importante a respeito desse nosso pastor. Ele é imutável, ele não muda. É uma característica preponderante do nosso Deus. Ele é incausado, porque aquilo que causa preocupação a você, aquilo que traz desconforto a você, aquilo que traz angústia a você, isso não acontece com o nosso Deus. Isso não acontece com o nosso Deus amorável. Ele é ingovernável. E interessante um exemplo bíblico que nós temos nos evangelhos, onde os discípulos com Jesus no barco, no mar da Galileia, aquela situação de uma tempestade se formando, e a palavra de Deus diz que nosso Deus estava dormindo. E os discípulos preocupados, pensando que iam perecer, e o perecer era morrer literalmente, nesse desespero, nessa preocupação que se agigantava, que se levantava diante dos discípulos, Jesus é acordado às pressas, e ele se levanta e com sua voz ele acalma aquela tempestade. Aqueles ventos fortes não estão mais trazendo medo. Esse é o nosso Deus ingovernável. E é bom falar sobre isso também, porque nós passamos por algumas tempestades. E se você está enfrentando uma tempestade, recorra a esse Deus maravilhoso, o nosso pastor. Porque nessa questão da imutabilidade de Deus, de ser um Deus incausado, aquilo que causa tristeza a você não causa a Deus, ele não se preocupa com isso, mas ele tem a solução para a sua preocupação, para a sua tristeza, para as suas dúvidas, para o seu pesar. Por exemplo, o câncer não traz preocupação a Deus, mas ele pode aliviar você que está passando por essa situação. O cemitério não traz preocupação a Deus, mas ele pode trazer conforto e esperança. Ele pode inserir a esperança em seu coração, porque ele venceu a morte. Talvez você precise de
de uma solução imediata, esse Deus que é ingovernável, que é o nosso pastor, pode oferecer isso para você. E a última parte do verso 1, e aqui eu quero encerrar. A primeira parte, o Senhor é o meu pastor, o nosso pastor. E Davi vai inserir essa questão: e nada me faltará. E é uma questão que traz também, de alguma maneira, muito sofrimento ao ser humano. Nós aqui nessa região, em São Paulo, nós estamos, nesses últimos dias, o frio assolou muitas casas, muitas famílias e aqueles que estão em situação de rua. Aqui nós tivemos no início da manhã uma temperatura de 6, 7 graus há 2 dias atrás. Quantas pessoas espalhadas nessa grande cidade que em situação de rua estão enfrentando, estou citando um item apenas, o frio, mas lutam contra a fome, contra outras intempéries, contra a violência. É uma situação que essas pessoas são acometidas. Falta-lhes quase tudo. Talvez eu esteja falando para alguém que nesse momento está conectado, mas está preocupado em pagar as suas contas. Falta-lhe recurso, talvez alimento, que é o básico. E Davi, ele com toda tranquilidade, ele vai dizer, ele vai soprar em nossos ouvidos, o nosso pastor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por outro lado, nós temos aqueles que estão vivendo chafurdados na ganância. É uma das prisões terríveis, a prisão do querer, onde tem um maior número de pessoas que são prisioneiros ali. E com essa frase, Davi vai quebrar essa questão da ganância, do querer. Todos nós queremos alguma coisa. Todos nós nesse mundo de pecado precisamos, ou que achamos que precisamos de alguma coisa. Queremos alguma coisa, e normalmente é uma só coisa. É um carro novo, é uma casa, é um cônjuge novo. E assim é o que nós lutamos e batalhamos com essa questão. E de repente, aquilo que é novo, quando nós almejamos e pensamos, alcançamos aquilo que queremos, com essa questão da ganância, e aí nós nos libertamos dessa prisão, achamos que nos libertamos, mas de repente aquilo que é novo passa, o cheirinho do carro novo passa, e você olha para o seu amigo, para o seu vizinho, e ele tem algo melhor ainda no seu modo de ver, e você diz: por que eu não tenho isso? E você continua lutando para obter aquilo. Davi, ele vai trazer uma das partes importantes que ressaltam o nosso bom pastor, é quebrar essa questão da ganância. Eu encerro com 2 verdades que eu consigo extrair da Bíblia, inclusive do Salmo 23, o verso 1, a parte final do verso 1. Primeiro, aquilo que nós temos como bens materiais não pertencem a nós. Lá em Eclesiastes, nós vamos encontrar uma grande verdade: nós não podemos levar para o sepulcro aquilo que nós temos angariado nessa vida. Eu me lembro de uma frase de uma pessoa que cuidava das finanças de um dos homens mais ricos do mundo, John Rockefeller. Quando ele falece, o seu contador é entrevistado e um dos repórteres pergunta para o contador de Rockefeller quanto ele deixou. E o contador é muito direto, objetivo. Ele vai dizer: deixou tudo, não levou nada, ninguém leva nada. Então aquilo que nós temos, aquilo que nós angariamos nessa vida de bens materiais não nos pertence. Segundo, e mais importante no meu modo de ver, é aquilo que Davi está falando no verso 20 do capítulo 23, verso 1. Segundo, aquilo que nós temos não nos representa. Nós não podemos ser analisados por aquilo que nós temos. Aquilo que nós temos, o que você tem, não nos representa. O próprio Jesus disse que a vida do homem não consiste nos bens que ele possui, nos bens que ele possui. Lá em 1 Samuel, nós entendemos como Deus vê o homem. Ele analisa o coração. O homem olha para nós e observa a parte exterior, mas Deus olha para o nosso interior,
para o nosso interior. Tempos atrás, um membro de uma igreja pentecostal foi conversar com o seu pastor, e o seu pastor então atende aquele homem. Era um homem que tinha angariado muito recurso nessa vida, mas ele estava com o semblante descaído. Foi falar com o pastor no seu gabinete atende aquele homem, eles fazem aquela oração inicial, e o homem começa a dizer: pastor, eu perdi tudo, estou triste, estou preocupado, não sei o que eu vou fazer, não tenho mais prazer em louvar e adorar a Deus. E aquele pastor preocupado olha para aquele homem: peraí, então você perdeu sua fé? Não, pastor, na realidade eu não posso dizer que perdi minha fé, não é bem assim. Eu estou cabisbaixo, triste, não estou motivado a louvar a Deus, por isso que eu vim falar com o senhor, mas eu não perdi minha fé. Então aquele pastor olha para aquele homem e: estou preocupado com você. Então, se você não perdeu sua fé, de acordo com o seu relato, você perdeu o seu caráter. Não, pastor, também não perdi o meu caráter. Eu estou dizendo que eu perdi tudo financeiramente. E o pastor, pela terceira vez, diz assim para aquele homem: então, já que você não perdeu sua fé e você está aqui triste, cabisbaixo, você não perdeu o seu caráter, você então entende que perdeu a sua salvação? Também não, pastor. Também não perdi minha salvação, eu não vejo dessa forma. E o pastor acalma aquele membro da igreja dizendo: olha, se você não perdeu sua fé, o seu caráter e a sua salvação, então você não perdeu nada do que verdadeiramente importa. Volta para casa, reconstrói a sua vida, Deus vai te dar a direção, o discernimento para você recuperar aquilo que você perdeu financeiramente. Querido amigo que está conectado, que está nos assistindo, ou que irá assistir em algum momento, o nosso pastor, o supremo pastor, ele tanto nos oferece esse perdão, esse carinho, esse cuidado, quando passamos por momentos difíceis, quanto ele nos auxilia no processo de fugirmos da ganância. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conforte, seja feliz junto à sua família e ao nosso Deus. Podemos orar? Tá bom, vamos orar. Querido Deus, Pai de amor e de bondade, estamos encerrando esse momento entre amigos, mas queremos de maneira poderosa, Senhor, também inserir nessa prece todos esses queridos amigos que estão conectados conosco e que irão assistir em algum momento esse culto de pôr do sol. Ó Deus, cuide de cada amigo em seu dilema, em sua luta, cuide de cada querido irmão que também está talvez enfrentando uma grande dificuldade em sua vida. Nós acabamos de falar sobre o supremo pastor, o bom pastor. Usamos como base o Salmo 23 aqui, Senhor, o primeiro verso. E aqui nós podemos encontrar conforto, proteção, alento para todos nós, porque nós cremos nesse Deus, o Yahvé, que é o nosso pastor, o nosso bom pastor. Davi vai dizer: é o meu pastor. Cremos também, ó Pai, que o Senhor nos protege e que nos auxilia no momento oportuno. Por isso que Davi também insere: nada me faltará. Senhor Deus, cuida desses seus filhos, abençoe esses amigos que estão conosco aqui nesta igreja. Que o Senhor continue sendo um Deus amável, perdoador e, como minha esposa inseriu na sua prece, um hóspede bem-vindo em cada lar aqui, Senhor. Esteja conosco no restante deste sábado, o dia do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da
da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar com Ele. Com Ele. Nós desejamos a todos Feliz sábado!